Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero falar com vocês, conversar sobre astrologia. Semana pós-Réveillon, domingo, eu estou gravando esse vídeo no domingo, mas pode ser que, por causa do tempo, eu poste ele só na segunda-feira. Mas, de qualquer forma, domingo, lua nova em Capricórnio, um impulso, né, de realização muito grande, principalmente da nossa vida material, né, um impulso de realização em busca de realizar as nossas ambições, aquilo que a gente tem como meta de vida. Muitas vezes associamos isso à nossa situação financeira, mas eu venho trazendo aí, trabalhando os vídeos e tentando mostrar para vocês que a gente deveria ter um enfoque diferente e entender essa meta de vida como propósito, né, como a nossa necessidade de fazer, dar uma contribuição, né, de ser realizar realmente aquela missão, né, ou aquela função que a divindade, o Deus interno, né, aquilo que você entende como espiritualidade, né, te imbuiu. Então, acho que todo mundo busca esse propósito, busca essa função, né, essa vocação na vida. E quando a gente identifica a nossa forma de ganhar a vida, né, a nossa forma de crescer materialmente, né, quando a gente consegue crescer materialmente com realizando essa função, né, realizando esse propósito que os orientais chamam de Dharma, né, ou seja, nosso dever, né, como indivíduo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente realmente encontra um outro nível de realização que é muito discutida, né? Muito discutidas aí, principalmente nessas épocas de coaching, né? Tem coaching para tudo quanto é assunto, né? Então, se vocês observarem o discurso de cada um, embora os métodos sejam diferentes, o que se busca é essa integração, né? Ou seja, é válido buscar uma realização material, é válido você ter um sucesso material, é válido você ambicionar crescer na vida, é sempre válido, né? Que todo mundo merece esse lugar ao sol. E aí eu até citei aquela parábola, né, de Jesus, dos lírios do campo, né? Mas naquela parábola Jesus meio que tenta mostrar que não é importante a posição, né? Mas realmente se você faz a sua função na vida, se você encontra essa vocação, né, e que te permite ganhar a vida, né, ao mesmo tempo que trabalhando pelo coletivo. Esse é um resumo das coisas que eu falei nas outras semanas passadas, né? Então, achei que era importante trazer esse resumo para falar que agora, né, com essa lua nova, ou seja, conjunção de Sol com Lua em Capricórnio, né, até fortificada, né, por um trígono com Urano em Touro, né, que ou seja, Capricórnio aquela a cabra, né? Até expliquei a importância, né, de Áries, o primeiro signo, ser um carneiro, não um cordeiro, e o 10º signo, né, ou seja, a 10ª casa, que representa essa realização na vida, essa meta de vida, ser a cabra, ou seja, aquele cordeiro que cresceu, que amadureceu. E então esse símbolo da cabra, ou seja, esse indivíduo que tem perseverança, que tem dedicação, né, e uma boa dose de pragmatismo, ou seja, de realismo, né, que sabe encarar a vida com
com, às vezes até com um pouco de, né, sabe entender a crueldade da vida, né, sabe entender que muitas vezes temos perdas, muitas vezes temos dificuldades, temos que subir uma montanha, né, esse símbolo da montanha é muito usado para falar desse propósito do signo de Capricórnio, ou seja, temos que subir uma montanha, e a gente escolhe qual o caminho mais fácil, né? Muitas vezes o caminho da cabra não é subindo na vertical, né? Muitas vezes ela dá a volta, né? Ela tem uma certa paciência de dar a volta para chegar no topo, né? Então, esse símbolo da cabra, Capricórnio, unido em comunhão, né? Em ajuda mútua ali com o símbolo de touro, que é o símbolo também ligado à persistência, também ligado à resistência, né? A força para o trabalho, a força para produzir, que traz o signo de touro. Então, temos aí uma semana com uma capacidade, né, de trabalho, uma capacidade de produção bem evidenciada. Eu acho que, embora eu sempre falo isso, né, eu me repito, Urano em Touro ele não fica num lugar muito agradável, né, porque o Touro gosta dos processos que são contínuos, né, e que não tem muitas mudanças, ou seja, ele é perseverante, ele aguenta a rotina do trabalho, ele aguenta, né, se aplicar ao trabalho que está fazendo, mas ele não gosta muito de mudar, né, o seu modo de fazer, a sua linha de condução. E Urano, ali em Touro, torna a situação sempre um pouco mais dinâmica, ou seja, é necessário um certo jogo de cintura, é necessário sempre estar inovando. Então, até disse semana passada, se a gente entende isso como uma forma de ser criativo, né? Ou seja, ser firme, né, e persistente, mais com criatividade, né? Ou com ser firme e persistente mais com jogo de cintura, seria o melhor caminho para a gente entender, né, essa força taurina nesse momento. Então, essa força com o jogo de cintura aliada com, né, a visão pragmática da vida, né, a visão, né, que as coisas têm, elas não nascem do nada, que elas precisam de dedicação, trabalho, e que é preciso sempre uma dose maior de esforço a cada dia para se alcançar, né, onde se deseja, ou seja, a própria ideia da ambição, né, a gente tem uma ideia do que a gente quer ser, ou tem uma ideia do que a gente quer construir, que a gente sabe que passos precisam ser dados para se chegar até isso. Então, é uma ideia pragmática, né, da vida, não é uma ideia, não é um sonho, né, ou uma esperança, não. Com Capricórnio e Touro, sabe-se que é necessário tempo, dedicação, e uma boa dose de força física para se realizar aquilo que a gente deseja, né? Então, isso é um lado, né? Esse eu acho que é o lado mais forte do momento. Mas, por outro lado, né, a gente teve aí nesse final de semana, dia 28, Júpiter entrando em Peixes, né? Então, que traz o lado da sensibilidade, traz o lado também da espiritualidade, né? E serve como um bom equilíbrio, né, para essa nossa esse nosso foco material, né, esse nosso foco no mundo físico, né, e na vida prática, né? Então, esse Júpiter entrando em Peixes traz um bom equilíbrio, mas muitas vezes em momentos, como a gente foca, né, a gente foca naquilo que a gente tem facilidade,
muitas vezes no momento assim, onde nos chama tanto ao prático, né, ao material, ao elemento terra, a gente pode deixar um pouco, né, de lado o, o elemento água, que é o elemento equilibrante, né? Ou seja, não tem entre razão, né, e sensibilidade, né, uma coisa completa a outra, né? Entre a praticidade e o lúdico, né? É necessário chegar no meio termo. E Júpiter entrando em peixes vai mexer muito com, né, com essa polaridade de peixes com virgem, que é o signo aí do elemento terra que não tem nenhum planeta no momento, né? Então, mas como o elemento terra está muito forte, então todo mundo que tem alguma coisa, né, alguma energia no signo de virgem vai sentir, né, uma força maior que os leve a demonstrar até as suas capacidades virginianas, né? Então, estando touro, capricórnio, né, todo mundo que tem alguma energia, alguma qualidade envolvida com o signo de virgem vai sentir a vontade, né, de desenvolver essa qualidade. Ou seja, vai se sentir a vontade de ser prático, de ser organizado, metódico, de olhar as coisas com uma visão mais analista, né? Uma visão mais analista e uma visão mais realista, né? Exatamente também esquecendo um pouco, né, esse lado mais dispersivo, né, e lúdico e sensível, né, do signo de peixes. Mas a Júpiter, né, como também expliquei semana passada, Júpiter é o regente de peixes, né? Então, ele fica muito forte no signo de peixes. E o que nas minhas meditações, né, eu cheguei numa ideia, porque tentei pensar, né, o que eu posso conectar, né, do signo de peixes com o signo de Capricórnio e tentar, né, trazer um meio termo para esse momento e dizer, olha, de que forma você pode aproveitar tanto, né, a sensibilidade, que é Júpiter em peixes, como o pragmatismo, né, de Capricórnio. Então, eu lembrei do livro, né, do Khalil Gibran, O Profeta, que eu não sei se você não leu, né, vou tentar resumir aqui, mas é um livro que conta a história de um ancião, né, de um sábio, que ele chega numa cidade e ele sobe uma montanha, né, e fica anos, né, lá, e anos nessa cidade, e ninguém procura ele. Mas, de repente, chega um barco, né, e ele tem a oportunidade de sair daquela cidade. Então, ele desce a montanha, né, e se prepara para pegar o barco. Mas aí as pessoas chegam até ele, né, e sabendo que ele é um sábio, começam a fazer perguntas, né, perguntas, o que é o amor, o que você tem para falar sobre os filhos, sobre a vida, sobre a família, e ele vai falando, né. É muito interessante porque eu, na minha infância, para quem tem aí a faixa dos 40 anos, vai lembrar, no programa do Chico Anísio, o último quadro do Chico Anísio ele fazia esse personagem, o profeta, né? Então, é um personagem que está na minha memória bem... Está na minha memória afetiva, né? Então, eu não tenho como esquecer dele, mas para quem tem os seus 40 anos vai lembrar. E ele sempre tinha uma mensagem ali, né? E uma mensagem aí que é tão interessante aí que eu queria chegar. Se a gente olhar pelo lado de Capricórnio, a gente vai ver um monte de coaching financeiro, falando sobre como você investir, ou como você deixar de ter dívidas, ou como você
arrumar um trabalho que te pague mais, ou como você, de repente, crescer na vida, praticando ali alguma outra teoria que vai te fazer, talvez, de repente, guardar mais dinheiro, ou talvez deixar de gastar muito dinheiro. Então, isso é a visão capricorniana, né? A visão do elemento terra, né? E aí, se você for, se você ver um vídeo de astrologia, talvez você tenha algum interesse, né, em esoterismo, em ciências ocultas, né, ou teosofia, ou biose, ou até para saber alguma previsão sobre como vai ser aí, no caso aqui, ó, uma previsão semanal, mas como é que vai ser aí a tendência da semana. Então você vai ter uma visão pisciana, né? Mas eu acho que nesse símbolo do profeta, acho que essas duas visões se unem, né? Por quê? Porque nos conselhos ali que o profeta dava, muitas vezes estava misturado, né? A sensibilidade de peixes com a experiência, a sabedoria, né? Da vida real, né? Das coisas que não. A gente sabe que a sorte, né? As coisas não caem do céu, né? Então essa sabedoria em saber que as coisas têm início, meio e fim, que para colher você tem que plantar, né? Que então nesse símbolo do profeta está envolvido tanto a visão, na minha visão, né? Tanto a ideia de Capricórnio, né? O sábio capricorniano que aprendeu a subir a montanha, né? Pelas próprias pernas e pela própria vontade, e também a sensibilidade, né? Ou a compreensão, né, do signo de peixes. Então, eu acho que isso aí tem tudo a ver. E o mais interessante é que essa semana eu vou mostrar para vocês no mapa, Mercúrio sai de Capricórnio, né, e entra em Aquário. Que, se vocês pararem para analisar, eu já falei isso em vídeos durante o ano aí, mas esse Mercúrio entrando em Aquário é exatamente o profeta, né? Ou seja, alguém que subiu sua montanha, aprendeu, né, venceu de alguma forma na vida e que agora quer distribuir aquilo que ele aprendeu, né? Ou seja, é a própria ideia do livro, né? É a própria concepção, né, do que é o livro O Profeta, né? Então, Mercúrio entra em Aquário, nos habilitando, né, a compartilhar, né, as nossas experiências, nos habilitando a compartilhar conhecimento, nos habilitando a fazer conexões que normalmente não fazemos, né? Muitas vezes eu não tenho feedback de vocês, mas muitas vezes eu fico preocupado se eu, né, não faço conexões demais, né? Se eu não exagero um pouco, né? Se realmente vocês conseguem acompanhar, mas eu acho que essa capacidade de conexão, né, de ideias, de conexão de conceitos, é uma capacidade aquariana, né? E tudo isso está ali no livro do Profeta, então isso eu queria trazer de forma filosófica para vocês pensarem, né? Aquele profeta, ele não é só, não traz só a ideia da acessibilidade de peixes, mas ele também traz essa visão realista da vida, né? E se a gente consegue unir, né, essa sabedoria, né, de Capricórnio com a sabedoria de peixes, a gente consegue talvez realizar aquilo que Buda tanto buscava, né, que é o caminho do meio. Ou seja, você não pode buscar, né, as coisas espirituais se você deixar sua vida material de lado e vice-versa, né? Você não pode só buscar sua vida material
sem se conectar, né, à espiritualidade. Então, eu acho que é isso que eu trouxe para vocês pensarem nesse ciclo capricorniano que se inicia. E agora eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, para mostrar como eu enxerguei isso no mapa, né? Então tá aqui, né, o mapa de domingo, né, a lua nova em Capricórnio, só para evidenciar tudo isso que eu falei até agora. Então eu tenho aqui conjunção de Sol com Lua, grau 12 de Capricórnio, com um trígono com Urano que está em Touro aqui, no grau 10, no grau, desculpa, 7, fazendo esse ângulo de 120 graus, que é um ângulo onde eu consigo combinar, né, as forças, eu consigo combinar as energias. Então, é exatamente a visão pragmática, né, e realista de Capricórnio, unido com a força e a resistência taurina aqui, né, e a capacidade de trabalho fica aumentada, né? Como eu disse, fortificando aqui, ficando Touro e Capricórnio forte, consequentemente tudo que envolver Virgem vai sentir muito bem, muito à vontade, né? Todo mundo que tem Sol, ascendente, ou algum planeta em Virgem vai sentir muito à vontade com isso. Aí a gente tem aqui o Júpiter, que está no grau 0 de Peixes, acabou de entrar em Peixes, né? Unindo aqui forças com Netuno, que está aqui em Peixes, né? E como eu disse para vocês, lá em abril, os dois vão fazer uma grande conjunção aqui, né? Uma conjunção que vai... só a entrada de Júpiter em Peixes já vai trazer já traz para todo mundo, né? Uma necessidade de entender, né? A fé, né? E a graça, a bênção na vida de cada um. Quando tiver a conjunção, acho que isso vai talvez trazer uma grande mudança de visão, alguma grande, algum grande, talvez um acontecimento que traga essa sensibilidade, né? Essa capacidade de compreensão, né? Uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas porque o foco de semana é a lua nova aqui em Capricórnio, mas Júpiter aqui entrando em Peixes Júpiter tem uma grande conexão com uma palavra chamada misericórdia, né? Então, às vezes a gente fala misericórdia divina, mas a gente não para pensar muito sobre o que é a palavra, né? Então, ou seja, ter uma concórdia com a miséria, né, do próximo, né? Então, isso se conecta diretamente com empatia, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro, com compreensão, com perdão, também é uma outra palavra, né, que tudo tem muito a ver com misericórdia, com graça, com fé. Então, tudo isso está muito fortificado aqui por essa presença de Júpiter em Peixes. Então, perdão, graça, bênção, empatia, né? Eu só estou falando o lado positivo da coisa. Também falei para vocês que também pode fazer com que a gente exagere com as nossas necessidades, né? Então, por exemplo, Peixes tem uma necessidade de busca espiritual. Se ele não consegue realizar, né, muitas vezes ele não se adequa muito bem com esse lado, com esse lado mais pragmático da vida. Então, às vezes ele pode buscar, né, uma fuga, né? Então, um vício é uma fuga, né? Eu bebo para, né, não me sentir nesse mundo, né? Ficar fora, né, exatamente dessa realidade. Eu então todos os vícios, né? Desde o jogo até a bebida, drogas, e tudo mais. Então esse Júpiter aqui em Peixe também pode trazer esse lado, né? Mas eu sempre tento fortificar aqui, evidenciar o lado positivo. Então
O lado positivo é trazer esses conceitos, né, ou a reflexão, né, em cada um dessas ideias do que é perdão, o que é empatia, o que é bênção, o que é fé. Então, cada um vai ter contato com isso de alguma forma, né? E mesmo que aqui nesse mês, né, nessa alunação de Capricórnio, se a gente conseguir entender que uma coisa completa a outra, eu acho que é um grande ganho, né? É um grande ganho para que a gente possa trazer equilíbrio nessa relação, né? Porque muitas vezes a gente foca muito no material, né? A gente vai deixar o outro lado de lado, né? Então também é importante que a gente enxergue isso, né? Que a gente pense como uma balança, né? Onde a gente pesa, né, o nosso tempo, nossa dedicação, nossa atenção, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Isso é individual de cada um sabe o tempo que se dedica a cada uma dessas necessidades, né? Mas é importante isso que a gente tenha essa ideia. Uma outra coisa, né? Então, acho que eu falei um pouco sobre essa grande dualidade que eu vejo, a dualidade do elemento terra com o elemento água. São elementos que se combinam, que se complementam, né? Então, não existe uma coisa aqui que não existe um problema sem solução. Existe exatamente uma uma abertura, né, de cada um para que cada um possa enxergar que também precisa, que a sensibilidade precisa do realismo e do realismo precisa da sensibilidade, né? Então, não tem como deixar de falar, Capricórnio tem mais duas energias aqui, né, envolvidas aqui, né, que é o próprio planeta Vênus, que está retrógrado, ou seja, estamos fazendo uma reflexão sobre esse propósito, né, essa vocação que temos, sobre a nossa forma de ganhar dinheiro, sobre aquilo que realmente buscamos na vida, né, o que é sucesso, né, o que é realmente sucesso, né, qual o valor que eu dou para o meu sucesso, eu me vejo como alguém de sucesso, né, eu eu também consigo fazer as pazes com aquilo que eu entendo como é sucesso, né? Esse sucesso que eu tenho me satisfaz. Então, todas essas perguntas aí estão, acho que pipocando na cabeça de cada um, mas essa Vênus está aqui fazendo esse trabalho. Lembrando que Vênus é, né, o pequeno benéfico, né? Então, assim como o Júpiter entrou em Peixes trazendo, de alguma forma, bênção, a Vênus em Capricórnio não tem força, né? Até porque Vênus é forte em Câncer. Mas ela suaviza, né? Ela suaviza essas perguntas até um pouco pesadas, né? Que temos que fazer aí nesse período. E, né, o Plutão aqui que está aqui pedindo transformação, pedindo que a gente se supere, né? Que a gente tenha força de superação, força de transformação, ou seja, se a gente chegar na conclusão que, sei lá, de repente não estou indo em direção ao meu propósito, não estou indo em direção àquilo que eu entendo que é o sucesso, que é aquilo que eu quero, aquele ponto onde eu quero chegar. Então, Plutão está aí para dar força para a gente, né, fazer uma autocura, uma autotransformação, né? Então, e lembrando que a Vênus está em retrógrado, mas vai voltar, vai fazer conjunção com Plutão lá para entre final de janeiro e começo de fevereiro. Então, né, é bom que a gente aproveite a retrogradação para pensar sobre assuntos, né? Porque depois, quando tiver a conjunção
as coisas podem acontecer até de forma repentina, a gente tem que mudar meio apressado, né? De uma forma de repente, mudar de repente e meio né, sem aviso, né? As coisas a gente vai ter que mudar de forma forçada. O Sol e a Lua, né? Também fazem conjunção, né? Em trânsito aqui com Plutão, então a Lua entre hoje e amanhã, na segunda-feira, e o Sol, né, nos próximos dias. Então, é importante que a gente pense bastante sobre isso, né? Aproveite o próprio começo do mês, né? As nossas necessidades materiais, a nossa luta de cada dia, trabalho, até para ser motivo aí, né, que a gente possa meditar sobre esses assuntos. E o que eu falei agora, né, que é o Mercúrio aqui saindo de Capricórnio, né, e entrando em Aquário, né, ou seja, Mercúrio fica exaltado em Aquário, ou seja, Mercúrio representa a nossa mente, nossa comunicação, ou seja, em Aquário ficamos aí habilitados a transmitir, né, aquilo que pensamos de uma forma até mais educativa, né? Temos aí a capacidade de fazer conexões que não fazíamos antes, né? E até chegando a conclusões bastante interessantes. E durante esse mês de janeiro, começo de fevereiro, esse Mercúrio fica retrógrado, ou seja, ele vai se aproximar de Saturno, fazer conjunção, depois vai voltar, ou seja, também é uma reflexão, né, sobre as coisas que transmitimos, da forma que transmitimos, e como vai voltar para Capricórnio, né, se eles estão baseados na nossa realidade, ou seja, transmitindo experiências que eu vivi, coisas que eu vivi, né, que eu compreendi, que eu, né, ou tô só repassando informações, né, recebo e transmito, né, então acho que esse Mercúrio retrógrado aí nos próximos dias aí, vou falar disso semana que vem, mas também tem esse peso relativo aí a realmente eu acho que isso não vai pesar tanto porque são muitos planetas em Capricórnio, ou seja, a nossa experiência de vida está sendo bem trabalhada, né? Então esse Mercúrio aqui ele tá motivado a falar sobre experiências, né? Sobre coisas sobre a realidade e a crueldade, né? Quando eu digo crueldade não é no sentido negativo, né? É mais no sentido de que pelo, passamos por problemas, né? Os problemas não são fáceis, são difíceis de resolver, né? Então existe uma certa rudeza, uma certa aspereza, né, nessas experiências, mas quando isso acontece, eu sempre saio com algum conhecimento, alguma sabedoria, alguma experiência para contar, né? Então esse Mercúrio está propenso a transmitir essas experiências nesse período, e quando fizer a retrogradação, né, algo pode ser revisto, né? Algo pode ser revisto no que foi transmitido e também nas próprias experiências, né? De repente, vivemos num mundo muito conectado. De repente, você transmite um conhecimento, alguém faz um comentário, fala sobre um aspecto que você não tinha percebido, que você não tinha visto, ou entende aquela situação de uma forma que você não tinha entendido, né? E você revive aquilo e acaba até crescendo ou compreendendo mais, né, do que se passou, né? Eu acho que são oportunidades, né? E é preciso estar com a mente aberta, né, para que isso aconteça. E uma coisa que vai acontecer aqui, né, até dei uma olhada, é que quando esse Mercúrio se aproximar aqui de Saturno, ambos vão fazer quadratura para Urano, né? Que eu sempre falo para vocês,
Signos fixos são signos onde a vontade é, mandatória, ou seja, são os mais fortes em termos dessa capacidade de vontade. Porém, né, são muito fixos naquilo que eles, ou seja, fixos nos seus modos de ação. Então, Aquário é muito rígido, né, muito fixo no seu jeito de pensar, Touro no seu modo de agir, né, então pode surgir teimosias, né, teimosias relacionadas principalmente a modos de pensar. Por isso que eu digo, a retrogradação de Mercúrio aqui dentro de Aquário, voltando para Capricórnio, é exatamente uma oportunidade para que a gente pense, né, sobre nossa forma de pensar. De repente a gente acaba achando alguma forma né, porque existe uma certa, existe um certo valor, né, em não mudar a sua forma de pensar, porque só um idealista não muda a sua forma de pensar, né, mas ele tem que estar ele tem que estar lutando pelo ideal certo, né? Então, se de repente tem algum erro nesse ideal, ele também tem que ter uma certa capacidade de entender, né, esse ideal e tentar modificar, né? Nem sempre não precisa mudar de ideia, mas ele precisa talvez reciclar, ele precisa tornar essa ideia, por estar em Aquário, até mais coletiva, né? Então, são coisas que eu estou deixando aqui para vocês pensarem, são as energias da próxima semana e também até do próximo mês, né? Esse mês começou ontem, né? Dia 1º de janeiro. E eu acho que foi interessante isso, né? Mostrar para vocês, né, a história ali do profeta, né? Ou seja, existe uma dura experiência de vida, né? Baseada talvez na falta de recurso, talvez na falta de experiência, mas tudo se acrescenta com o tempo, né? Então, o sábio, ele é sábio porque né, o ancião, né? Vamos dizer assim, o velho, ele é sábio porque o tempo de vida lhe deu habilidade, né? Baseada na experiência das coisas, dos acontecimentos na sua vida. Capricórnio, né? E a sabedoria de peixes, que está ligada com a conexão, né, com o espiritual e com a sensibilidade. Então, para mim, é a ideia do livro do profeta, né? E quando ele decide que vai sair daquela cidade, né? E as pessoas começam ali se aproximar e começam a fazer perguntas para ele, e ele tem que responder as perguntas. Aí ele é Aquário, né? Ele é esse Mercúrio aqui, entrando em Aquário. Ou seja, tendo que transmitir aquilo que ele aprendeu, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro, né, é interessante, ou hoje em dia é tão fácil, né, a gente procura na Wikipedia, a gente tem aí um resumo da história, se não busca lá no YouTube o quadro do Chico Anísio, bastante interessante também. É lógico que não chega nem perto do livro, né, não chega, assim como, né, o Raul Seixas cantou Gita, né? E eu já falei para vocês, já fiz um vídeo falando sobre o Bhagavad Gita, né? Que é a história de Krishna com Arjuna, que não chega nem perto, né, do livro, mas atiça a curiosidade, né? De repente uma pessoa que fala, mas o que é Gita, né? Quem que é esse profeta, né? Então, a pessoa fica ali querendo buscar, querendo saber de onde vem. Então, estou dando referências aqui para vocês, se vocês quiserem buscar, né? Vocês já sabem onde buscar. Então, dia 3, segunda-feira, a Lua entra em Aquário. Infelizmente, eu não salvei o dia 3 aqui, mas a Lua vai fazer conjunção com esse Mercúrio, né, e vai, talvez,
trazer mais luz aí sobre essa comunicação, essa forma de transmitir conhecimento, né? A Lua sempre fala sobre o nosso estado emocional. Tanto a Lua em Capricórnio, né, como a Lua em Aquário são luas menos sensíveis, né, menos emotivas, né? São luas mais realistas, mais mentais, né? Ou seja, nosso emocional fica mais controlado, né? Menos passional, vamos dizer assim. Mas isso também traz uma certa dificuldade, ou seja, às vezes esquecemos daquela empatia, né? Podemos ser um pouco realistas demais, esquecer que quando nos comunicamos, o outro também tem seu modo de pensar, né? Então podemos ser um pouco rudes no modo de falar, então talvez um pouco insensíveis no modo de se expressar. Então, eu acho que a Lua com Mercúrio, né, só vai soltar um pouco mais a comunicação, se eu soltar a língua das pessoas, mas quando eu fizer aqui no dia 4, conjunção com Saturno, embora tenha um ponto positivo aqui, porque Marte ainda está em Sagitário, está fazendo um bom aspecto para Saturno, né, então isso aqui denota um senso de essa busca pela intelectualidade, pelo conhecimento, né? Lembrar que Sagitário fala da busca por um conhecimento superior, né? E Aquário fala sobre compartilhar, né? Conhecimento. Então, mas essa Lua pode ficar um pouco racional demais aqui, né? E ser um pouco mais difícil de demonstrar sensibilidade, né? As coisas ficam um pouco mais frias, né? Um pouco mais racionais. E como vocês veem aqui, tanto a Lua como Saturno fazendo a quadratura aqui para Urano, então nos diálogos, nas conversas, nas comunicações pode surgir a teimosia mental, né? Que eu acabei de falar para vocês, pode trazer um pouco de teimosia mental, né? E de tendência a lutar, né, pela sua forma de pensar, né? Visto que Marte está envolvido aqui. Ou lutar pelo seu ponto de vista também. Aí, dia 5, a Lua se aproxima de Júpiter, então muda completamente, né? Porque Lua e Júpiter, ou seja, a Lua vai se imbuir dessa compreensão, dessa empatia, dessa sensibilidade, né? Lua, né? A Lua em Peixes, traz muita dessa ideia da compreensão e da sensibilidade. Então, muda aqui o astral, né? No dia 5. Na quarta-feira, muda aqui da água para o vinho, né? Então, tudo que era mais racional e mais pragmático vira aqui mais focado na sensibilidade. E interessante que nesses dias aqui, né, Netuno faz bons aspectos aqui para Vênus, mesmo a Vênus estando retrógrada, né? Então, são duas energias femininas, né? Então, é uma sensibilidade com um toque, né, com com uma boa dose de pé no chão, uma boa dose de praticidade ou uma praticidade bafejada aí pela sensibilidade, né? De qualquer forma, a partir do dia 5, eu acho que as coisas ficam bastante mais amenas e mais relacionadas a processos de compreensão, né, e de empatia, porque a Lua aqui entra em Peixes. E também, né, acho que eu vou mostrar aqui na próxima foto, vai fazer um aspecto, né, positivo aqui para esses que estão em Capricórnio, né? Também vai reforçar esse contato de Netuno com Vênus aqui. O que começa a acontecer aqui é que Marte vai avançando aqui em Sagitário
e faz quadratura para Netuno, né? E assim eu já disse para vocês que os signos mutáveis, né, os signos duais, peixes, Sagitário, Virgem e Gêmeos, que são os mutáveis, eles são os signos, né, que representam a nossa capacidade de mudança. Eles têm facilidades para fazer mudanças, né? Mas aí eles também trazem, assim como a quadratura, né, com planetas em signos fixos, traz uma certa tendência à resistência e à teimosia, quadraturas envolvendo signos mutáveis trazem dispersão, né? Então, embora que eu tenha essa lua aqui em peixes, se aproximando de Netuno, se aproximando inclusive da quadratura, né, com Marte, né, então a gente fica meio disperso, né, entre o lúdico, né, e o teórico aqui, né, ou entre o conhecimento, né, e o fantasioso e o romântico, né, e o aventureiro, né, então existe uma certa tendência à dispersão entre essas ideias, entendeu? Então, eu não tinha falado, mas tanto Júpiter em peixes também aumenta bastante, né, os níveis aí, né, de romantismo aí, né, e aí, tendo Júpiter, Lua e Netuno, né, aqui em peixes, tem romantismo para dar e sobra aqui, né, tem sensibilidade para dar e vender aqui. Aí esse Marte em Sagitário ainda quer festejar, quer fazer esporte, quer se aventurar, quer fazer, então, uma certa desconexão aqui, né? Então, mas eu acho que não é nada muito chamativo aqui, né? Muito problemático, né? Só, então, talvez um excesso de oportunidades. E aí, no dia 7, sexta-feira, a Lua se aproxima de Áries, então, de sexta-feira e sábado, a Lua em Áries vai fazer passa até para o sábado aqui, ó, vai fazer tanto a Lua crescente, né, vai ser em Áries, né, como ela vai começar a fazer quadraturas aqui para todos esses planetas que estão em Capricórnio, né, então a Lua em Áries é a Lua da coragem, né, a gente se sente imbuído de coragem, né, a gente fica emocionalmente corajoso, né, de ficar, mas também fica ansioso, pode ficar briguento, pode ficar talvez achando que precisa brigar pelo aquilo que quer, né? Então é importante saber o meio termo. O importante é que essa Lua traz uma certa iniciativa, né? E aí é importante a gente voltar naquela historinha que eu falei para vocês. Ares, né, o cordeiro, ou seja, a criança, né, o filhote, né, cheio de energia, pouca experiência. Capricórnio, né, a cabra, o velho, né, o ancião, pouca energia e muita experiência. Então, né, a gente tende a brigar aqui pela força, né, a gente, não pela experiência. Né? Então, por isso que a ansiedade aqui não é muito boa, né, porque a gente vai, às vezes, tomar iniciativas, né, ou deixar a experiência de lado, ou se a gente conseguir tomar iniciativas corajosas, né, tendo esse background, né, tendo essa, essa base sólida da experiência, melhor dos mundos, né, mas muitas vezes a gente não consegue. Então, uma dica para vocês, né, tome as iniciativas necessárias, né, e confie na sua experiência,
na sua experiência de vida, no seu conhecimento, né? Se aventurem, né? Mas tenham ali também por baixo, né, dessa coragem ali toda a sua bagagem de vida à disposição, né, para que se algo mudar, você ter ali as ferramentas para tomar novas decisões. Eu acho que talvez a melhor forma que eu encaro essa lua aqui, né, em Áries. Muita gente vai tomar iniciativa sem pensar nesse, né, sem pensar no amanhã, sem pensar nesse background, mas também não tem problema, né? Inclusive, o símbolo de Ares, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas se você vê esse cordeiro, esse Ares aqui, nesse carneiro, você pode ver que ele tem um chifre ali, até o símbolo mostra, né? O chifre girado, né? Voltado para trás, né? Como se ele tivesse em movimento. E se vocês podem ver uma das armas de guerra nos filmes aí que a gente vê na TV e nas histórias que a gente vê era o Ariete. Ariete, né? Já vem da própria palavra já demonstra que vem de Ares, né? Ou seja, era a cabeça ali, uma haste com uma cabeça de carneiro na ponta, né? Ou seja, o que eles faziam com aquilo? Eles derrubavam portas, derrubavam paredes, né? Ou seja, e você pode ver o comportamento do carneiro, né? Se você não gosta de alguma coisa, ele vai lá dar uma cabeçada, né? É mais ou menos o comportamento do Ariana, né? Então, se não vai, se as coisas não são do jeito que ele quer, ele vai lá e vai na força, né? Então, bem diferente da cabra, né? Que tem o chifre voltado para cima, né? Então, só para como curiosidade aí, né? Que 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 no, que a gente precisa, quando a gente precisa, por exemplo, ligar uma televisão, o que a gente coloca na televisão para sintonizar um canal? Não precisa de uma antena? O chifre da cabra não parece uma antena? Sei, coisas para vocês pensarem, né? Então, ou seja, uma antena que nos conecta com o quê, né? Não é com o superior, que vem de cima? Então, coisas para vocês pensarem. Então, a Lua aqui em Áries, né? Ela vai trazer essa força ariana, essa coragem ariana, né? E pensando que estamos, né, numa alunação capricorniana que é um signo cardial, ou seja, um signo de iniciativa, e Áries também. Então, embora não seja um dia útil, né, isso aconteça no final de semana, não seja um dia útil, né, a gente possa aproveitar no trabalho, né, ou na vida social, a gente pode aproveitar no final de semana aí para talvez conhecer um lugar diferente, tomar uma atitude que a gente geralmente não tomaria se fosse um processo normal, que se fosse um momento qualquer que a gente está acostumado, o processo que a gente está acostumado, né? Ou seja, para mudar, né? A gente precisa fazer alguma coisa diferente para algo acontecer. Tá aí um ótimo dia entre sábado e domingo da semana que vem, lua em Áries, que é uma lua de coragem. Esse aí é o domingo. E a Lua ainda está no finalzinho de Áries, vai entrar, né, em Touro aqui. Vocês veem que a Lua aqui no finalzinho de Áries faz um trígono aqui com Marte em Sagitário, né? Então, reforça essa coragem, né? Marte Sagitário, signo de fogo, Lua em Áries também signo de fogo. Os dois se auto ajudando mutuamente, né? Ajudando nesse sentido da coragem, da iniciativa, da alegria de viver, da transmissão de energia, né, de motivação, né, tudo isso aí ajuda, essa Lua em Áries ajuda esse Marte em Sagitário.
Então é isso, pessoal. Bom começo de ano, 2022. Temos aí a alunação de Capricórnio, ou seja, temos muito trabalho ainda pela frente, né? O ano astrológico só finaliza dia 20 de março de 2022. E eu, nas minhas meditações, achei interessante que a gente conectasse esse trabalho também com fazendo um contrabalanceamento, né, uma união com a nossa busca, né, por algo superior, essa busca por algo divino, né, e por aquilo que entendemos como aquilo que entendemos como sensibilidade, como empatia, né, e se a gente consegue fazer isso, a gente só tem a crescer, né, e só tem a vivenciar, né, essa busca capricorniana de uma forma até mais prazerosa, né? Eu acho que esse é o grande, aquilo que eu consegui perceber do mapa, né? E são as ideias que eu trouxe para vocês refletirem, para vocês pensarem, né? Indicações aí de livros e também um pouco da história, né? Do livro Profeta, para vocês pensarem como encaixar isso na vida de vocês, né? E eu acho que o mais bonito do livro é exatamente isso, quando ele está ali, quando ele já cumpriu ali a busca espiritual dele, né? Que também é por uma vida mais conectada, né? Com a natureza, ou seja, também é uma busca material. As pessoas perguntam ali, né? Querem saber o jeito dele, né? De entender a vida, e ele começa a transmitir. Então, isso, na minha visão, é conectado direto com o arquétipo de Aquário, que é a próxima alunação, né? Depois desse mês capricorniano tem o mês aquariano. Então, se a gente consegue integrar essas ideias dentro da mente, né, da nossa consciência, a gente vai aprendendo aí com cada semana, aprendendo com cada experiência. Então, mais uma vez, feliz 2022, um abraço, tchau.